Bom dia, bom final de manhã para todo mundo. Vamos hoje com os seminários do Observatório da Inovação e Competitividade. Na próxima semana, Semana da Pátria, Tradição Universitária, nós não vamos ter atividade do Observatório, do seminário, não vai ter seminário do Observatório, e daqui a 2 semanas nós retomamos os seminários na sede do Instituto de Estudos Avançados da USP, que foi mudada e fica no prédio, no prédio onde está a reitoria, e a reitoria está saindo do prédio para ir para a antiga reitoria, ou seja, não dá para explicar, não dá para entender. Fica em frente ao MAC. Quem quiser ir, ficar perdido, vai para o Museu de Arte Contemporânea, dá as costas para o MAC, olha, na frente é um prédio, tem uma entrada um pouco mais para a esquerda, é a melhor forma de tentar dizer onde é que fica. Tem um endereço que, enfim, não funciona, Rua da Praça do Relógio, enfim, né? Mas nós vamos voltar para lá, o auditório lá tem algumas instalações que facilitam a transmissão internética, tem várias câmeras, etc. Para quem acompanhou esses pela internet no ano passado, os seminários, nós vamos voltar a ter aquele padrão de transmissão do ano passado. Bom, isso posto, o tema de hoje é sobre indicadores de competitividade, uma ação que está sendo feita pelo Fórum Global de Conselhos de Competitividade, da qual a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é sócia, vamos dizer assim, ou afiliada, é uma das fundadoras, né? Existe uma discussão sobre os indicadores de competitividade que ranqueiam nações. Vários países e vários analistas não gostam muito dos rankings que existem, e o fórum está discutindo a elaboração de um ranking específico, mas antes que eu fale alguma bobagem sobre o ranking, eu queria passar aqui a palavra para o Roberto Alvarez. Roberto Alvarez é da ABDI, né, concursado lá na BDI. Ele é engenheiro civil, nasceu na fronteira com o Uruguai, então ele conhece aquele doce de leite que tem lá no Uruguai, né? E depois ele fez doutorado em engenharia de produção na COP, e aí fez a que está hoje com a carreira na ABDI. Então, Alvarez, obrigado por ter vindo aqui discutir com a gente. O microfone é seu. Internet, né? Então, bom dia, obrigado pela atenção, obrigado, Mário. Na verdade, eu tenho alguns slides, isto não é que não foram preparados para um seminário, eles foram mais preparados para uma conversa do que para eu diria, a apresentação ou discussão de modelos para indicadores de competitividade. Tem 2 partes dessa conversa. Uma primeira parte a primeira parte trata do que é essa Federação Global de Conselhos de Competitividade, da qual a BDI é um dos fundadores, como o Mário diz, por que nós nos envolvemos nisso e o que nós achamos que a participação nessa organização pode gerar de, entre aspas, valor para o Brasil, especialmente no contexto do que a gente trabalha na agência, que é a política industrial. E a segunda parte é uma discussão muito rápida, na verdade, e mais do que uma discussão, um convite para participação no projeto de construção de um novo índice global de competitividade. Ele é novo entre aspas, porque é uma proposta, é um projeto proposto no âmbito dessa organização de FCC, mas que parte de um acúmulo de 10 anos feito por um grupo de pesquisadores da Coreia do Sul. Existe um órgão da Coreia do Sul que é um dos fundadores, junto com a BNDI, dessa Federação de Conselhos de Competitividade, e eles trouxeram para a discussão então, a ideia de que nós pudéssemos trabalhar em conjunto para avançar na construção desses indicadores de competitividade. A conversa, então, rapidamente um pouquinho, o que é essa Federação Global? Aí, o que nós pensamos, ou quais são as ideias relacionadas à construção de um novo índice de competitividade? Um pouquinho sobre a participação brasileira e aí um bate-papo, né? Como eu disse de novo, o espírito aqui não é discutir os modelos em si,
até porque na sequência, se não me falha a memória, o Bruno do IPEA vem aqui um pouco para discutir a modelagem matemática dos indicadores de competitividade, não só a modelagem matemática, mas a aplicabilidade, os limites dos indicadores que estão aí e que são mais conhecidos. Então, primeiro, o que é a Federação Global dos Conselhos de Competitividade? A BDI, eu vou contar um pouquinho da história. A BDI, desde 2007, tem participado de uma iniciativa Brasil-Estados Unidos. Nós realizamos uma série de eventos, realizamos um primeiro evento em 2007, o Demétrio, o Eduardo que está aqui, ajudou a organizar, participou da organização naquela época, o Demétrio também participou conosco aí, um pouco da elaboração de material, síntese dos resultados. Em 2008 e 2009 nós realizamos uma série de workshops Brasil, Estados Unidos, lá e cá, e realizamos no ano passado um evento, nós chamamos a segunda Conferência Brasil-Estados Unidos de Inovação, foi realizada em Washington. Esse aqui é o relatório desse evento. E por que eu trago essa informação? Porque a nossa participação nessa Federação Global dos Conselhos de Competitividade surgiu a partir desse diálogo Brasil-Estados Unidos. Nós conduzimos essa ação com um parceiro privado brasileiro, que é o Movimento Brasil Competitivo. O Movimento Brasil Competitivo é uma organização sem fins lucrativos, criada pelo Jorge Gerdau, muito na esteira do movimento da qualidade no Brasil. E conduzimos essa ação em parceria com uma organização privada americana, chamada Council on Competitiveness. É uma mistura de grupo de lobby think tank, que opera muito no espaço hoje de inovação, mas que foi criado na metade dos anos 80, quando os japoneses compravam vários ativos nos Estados Unidos, e a questão é como os Estados Unidos podem recuperar sua posição competitiva. Uma agenda que foi de início muito focada em qualidade e produtividade, passou em um segundo momento a olhar inovação, no sentido mais geral, e hoje tem uma agenda inovação com foco em energia significativo. Esse processo vale dizer, ele foi financiado do lado público americano pelo Departamento de Energia, especialmente em 2009, dessa série de workshops que nós realizamos, desses 11 workshops até o momento, 6 deles foram financiados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que obviamente tem um interesse importante no Brasil, seja pelos ativos naturais que tem aqui, seja pela história de sucesso do etanol, seja pelo setor elétrico, que tem características únicas do mundo, a operação do sistema interligado brasileiro, seja aí pela matriz energética brasileira no geral. Ou seja, tem uma série de interesses que se relacionam também à geração de negócios e inovação. Desse processo de diálogo com os Estados Unidos, nós fizemos, eu diria, duas coisas. De um lado, nós, na BDI, estabelecemos outros diálogos, de alguma maneira utilizando o modelo de workshop que nós desenvolvemos nessa iniciativa Brasil-Estados Unidos. Fizemos isso com Suécia, com Egito e algumas coisas com a Alemanha. Um quadro institucional um pouco diferente. De outro lado, os parceiros americanos nos convidaram para participar de uma organização nova que foi criada em 2010, que se chama GFCC, ou Federação Global dos Conselhos de Competitividade. A Federação Global não tem nada a ver com Star Trek. Podia ser a Federação Intergaláctica, Federação Estelar. As conversas para que se criasse essa organização iniciaram em 2009. Ela foi de fato criada em 2010, significa que ela passou a existir como uma pessoa jurídica incorporada nos Estados Unidos. Os 4 primeiros anos de operação do GFCC, eles terão a secretaria executiva e a governança baseada nos Estados Unidos, depois vão rodar entre os países membros e as organizações que integram o GFCC. Esse aqui é o site, para quem quiser dar uma olhada. O site não está exatamente atualizado, mas ele tem algumas informações, alguns materiais. Quem são os fundadores e órgãos associados? Significa que estão pagando por isso no momento. Existem 2 organizações brasileiras, a BDI e o MBC, e aí tem um conjunto de países da Ásia, tem os americanos, tem Rússia, Austrália,
ele tem uma presença ainda, pelo menos em quem está aportando recursos, uma presença ainda limitada dos europeus, né? Mas tem uma presença aí da Emirados Árabes, Arábia Saudita, etc. Tem obviamente uma outra realidade, né? Bom, mas a rede do GFCC, isso aqui não é para passar exaustivamente, reúne aí cerca de 45 organizações de vários países. O que é a rede do GFCC? O GFCC teve a primeira reunião anual em 10 de dezembro de 2010, foi realizada em Washington. Nessa primeira reunião anual estavam os executivos dessas organizações aqui, 45 organizações. Grosso modo, umas 70, 80 pessoas, além dos executivos dessas organizações, algumas pessoas de organismos internacionais e multilaterais, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Unido, UNCTAD, etc. O que são as organizações que fazem parte do GFCC? Elas são as ABDIs e ou MBCs do mundo. O que significa? Ou são organizações sem fins lucrativos privadas, estritamente privadas, ou são, em alguns casos, organizações de caráter público. E em alguns países, os dois. Um exemplo. Na Coreia do Sul, quem integra é esse órgão aqui que se chama o Presidential Council on National Competitiveness. Esse é um órgão vinculado diretamente ao gabinete do presidente da Coreia do Sul. E que tem um papel de formulação, um pouquinho, mas muito mais um papel de coordenação para alguns projetos estratégicos. Coordenação entre os ministérios. A Coreia do Sul fez um movimento recente de mudar a estrutura de governo, sacou uma parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, uma parte do Ministério da Economia, combinou com o Ministério da Indústria, que já incorporava energia, e criou um Ministério da Economia do Conhecimento. Além dessa mudança, criou alguns órgãos específicos com caráter de conselhos. Um deles toca a Estratégia Verde da Coreia do Sul e um outro órgão, um outro conselho desses toca, digamos, projetos voltados à competitividade do país de forma geral e que tem um papel basicamente de coordenação dentro da estrutura pública com o mundo privado. E esse órgão, no caso coreano, que faz parte dessa federação, do GFCC. Para que serve, por que nós, quais são as hipóteses de trabalho da BDI de entrar como participante dessa organização? Tem algum conjunto de ideias relativas a isso. Primeiro é usar um pouco essa rede para a promoção do Brasil, apesar de não ser a nossa missão diretamente, utilizar uma rede de contatos que envolve não só empresas, que envolve não somente essas organizações de competitividade, mas empresas em alguns casos, como um canal de distribuição sobre as boas novas do Brasil. Isso serve, tem uma relação também com a atração de investimentos, né? Divulgar a institucionalidade brasileira. O Brasil vem avançando na criação de mecanismos de promoção da inovação, na institucionalidade para isso, dar visibilidade lá fora, tem um sentido de promover e também avançar na promoção de investimentos. Um outro sentido para isso é benchmarking e aprendizado sobre políticas, estratégias, etc. Que está associado a uma outra coisa, que é utilizar essa rede como antena para tendências, para políticas, para estruturas de articulação público-privada, o que está sendo feito em outros ambientes institucionais, o que está na agenda, né? Nesse processo existem algumas de utilizar como antena, tem uma outra possibilidade que é também captar eventualmente possibilidades de projetos, né? A participação brasileira ela está sendo financiada, na verdade, pelo setor privado. Não são a BDI e o MBC que estão diretamente desembolsando, então a gente está contando com empresas de capital brasileiro, muitas das quais que na verdade participaram do circuito Brasil-Estados Unidos, realizaram negócios, identificaram oportunidades de projetos e de alguma forma têm interesse que o Brasil possa expandir esse tipo de antena ou de relação para outros ambientes. Uma
Um dos aspectos importantes que nós imaginamos como um possível ganho da participação brasileira seria não só o Brasil estar presente, e sendo a 7ª economia do mundo, estar presente no jogo, mas também que nós pudéssemos participar aí ativamente de um dos primeiros projetos pautados para o GFCC, que é exatamente a construção de um novo indicador global de competitividade, sobre o qual eu vou falar um pouquinho à frente. Acho que a ideia de criar novos índices de competitividade, primeiro ela surge do fato de que existem vários limites nos índices que aí estão. Os 2 índices mais conhecidos são o do Fórum Econômico Mundial e do IMD. Eles foram, na sua origem, um mesmo índice, e no início da década de 80 eles tiveram a partir de uma divergência interna, se separaram, e hoje existem 2 índices. Mas eles foram criados, era um índice só, e tem, por sua vez, a mesma base conceitual. Todo mundo parte do modelo do diamante do Porter lá, a vantagem competitiva das nações. Então, o primeiro ponto, por que trabalhar na geração de um novo índice, é porque existem limites importantes nos índices que estão aí postos. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Certamente vocês têm trabalhado com esse tema. Eu acho que o Bruno vai entrar no próximo seminário, aí, uns seminários à frente, numa discussão mais, eu diria, mais técnica a respeito. Esse tema aqui passou o furacão Irene, porque o que tem de água aqui agora, alagamento. O segundo motivo seria de que nós pudéssemos ter um índice que fosse útil de forma. Útil significa um índice que pudesse ser utilizado para definir agendas ou para apoiar a definição de agendas do setor público brasileiro. O que é relativamente, o que é efetivamente importante em cada momento, porque a importância relativa de diferentes aspectos a serem trabalhados para construir competitividade varia ao longo do tempo. Então, existe uma ambição de construir algo que possa ser útil. E um terceiro aspecto é obter um índice que possa posicionar o Brasil de forma realista. O que é forma realista? O Brasil hoje é a 7ª economia do mundo. Estamos num recorde de desemprego baixo no país, mas isso não se expressa, não é expressado de forma alguma nos índices de competitividade que estão aí disponíveis. Os dois índices que estão aí disponíveis, no EMD o Brasil é o 44º país no ranking, no índice do Fórum Econômico Mundial é o 58º. Isso não condiz com o desempenho econômico brasileiro. Bom, pode dizer, puxa, vocês querem construir um novo índice porque o Brasil não está posicionado. Sim e não. Sim e não significa que, na verdade, o Brasil não está bem posicionado, possivelmente não vai ser o primeiro, mas porque existem, de fato, limites nos índices que precisam ser superados. E quais são as principais críticas que podem ser feitas aos índices hoje disponíveis? A primeira é que eles têm baixa correlação com o desempenho verificado dos países, não só com o Brasil. Uma segunda crítica é que eles são muito afetados pela conjuntura e as posições dos países flutuam muito. Significa, de um ano para outro, um país pode variar 10, 15 posições, em alguns casos varia 10 posições para cima no índice do IMD e 10 posições para baixo no índice do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, algo de estranho há nesses indicadores. Uma terceira crítica é que esses índices eles olham essencialmente o momento presente. Eles não olham a evolução ao longo do tempo ou a capacidade de evolução ao longo do tempo dos países ou da competitividade dos países. Uma quarta crítica, e eu acho que uma das críticas mais importantes do ponto de vista metodológico, é que os critérios para que se encontrem esses índices eles são arbitrários. Eles utilizam de um lado dados duros, de crescimento do PIB, taxa de emprego, índice de empresas que desenvolvem produtos novos para o mercado, etc., etc. E de outro utilizam uma série de opiniões.
A construção dos índices é feita a partir de coeficientes que são coeficientes arbitrários. Eu pondero, o índice global é obtido com 10% de um índice de inovação, 5% de um índice de desempenho de mão de obra. De onde é que vieram esses coeficientes? Eles são arbitrários. E uma última crítica aqui possível é que as condições para crescimento, aí, na verdade, definidas a partir do modelo conceitual, os dois tomam a mesma matriz do diamante, com um viés para um lado ou para o outro, elas não necessariamente se traduzem em desempenho, no desempenho realizado. E não há nenhuma checagem disso, não há nenhuma relação na construção dos índices ou na apuração desses índices com o desempenho real obtido pelos países. Aqui eu vou roubar alguns slides e depois, na verdade, além de roubar os slides, eu vou pular para uma outra apresentação. Isso vai ficar disponível. Eu vou pular para os slides elaborados pela equipe da Coreia do Sul. Como eu disse, a GFCC foi criada, teve sua primeira reunião em 2010 e existem 2 projetos iniciais propostos. O primeiro é de a construção desse novo índice de competitividade, e esse projeto foi proposto pelo Conselho Presidencial da Competitividade Nacional da Coreia do Sul. Para desenvolver esse trabalho, os coreanos, na verdade, contrataram um projeto liderado por 2 pesquisadores da Seoul University, o professor Cho e o professor Moon. Depois falar um pouquinho sobre... o professor Moon também tem uma religião, isso é uma brincadeira. Exatamente. Esses 2 professores, eles, além de serem pesquisadores, docentes da Seoul University, eles são gestores de uma organização que se chama IPS, que é o Institute for Industrial Policy Studies, criado há 15 anos atrás, e eles têm uma trajetória de 10 anos de pesquisa sobre competitividade e, na verdade, 10 anos de construção da proposta de um novo índice. Ou seja, o que os coreanos estão fazendo? Estão trazendo para a mesa uma proposta que tem um V0 já com um acúmulo significativo. O sentido da participação no GFCC, qual é? A construção de um índice não é uma construção técnica somente. Talvez a parte técnica seja a parte mais simples, na verdade. Mas a construção social de um índice, para que ele possa ser, entre aspas, acreditado por atores relevantes na sociedade, é um aspecto central. Ou seja, não adianta construir um ótimo índice se ninguém acredita nele, ninguém usa ele, etc. Índices são muito poderosos, até por isso eles estão na mídia. Eles são muito poderosos pela sua capacidade de síntese e comunicação, né? E por outro lado, obviamente, qualquer síntese, uma vez, eu diria, carregada de alguns desvios ou equívocos, pode levar a conclusões não exatas, digamos. Bom, qual é o jogo, então, na verdade, da participação no GFCC com relação ao índice? A Coreia do Sul tem uma proposta de um projeto. Esse projeto está em construção. Eles têm um acúmulo conceitual metodológico de 10 anos trabalhando nesse assunto. Nós compreendemos que existem limites importantes associados aos principais índices que estão aí. Eles não servem para que nós possamos balizar ações públicas e, de alguma forma, eles não servem ao Brasil porque não há correlação entre o desempenho econômico brasileiro e o que se observa nesses índices. Nós entendemos, então, que há valor no engajamento brasileiro nesse projeto de GFCC, que além de ter, ou na verdade, muito além de ter um embasamento conceitual que vem sendo um bom tempo desenvolvido, tem uma rede de 45 organizações em vários países envolvidos, o que pode permitir o quê? O que pode criar um caminho para que esse índice possa ser desenvolvido e possa se construir percepção de valor em torno dele. E não simplesmente fazer um desenvolvimento técnico isolado que não vai ser olhado, observado pelos outros. Então nós vemos 2 contribuições
possíveis para a ideia de que é importante nós olharmos competitividade. E vale dizer que a política industrial brasileira, que foi lançada em 2 de agosto, se chama o Plano Brasil Maior, por ideia de último momento dos marqueteiros. Na verdade, a ideia é que seria o plano de competitividade, ou a política de competitividade. Então, essa ideia de competitividade importante, vinculada com inovação, é uma ideia, é uma questão importante hoje para o Brasil. Nós temos oportunidade de conectar isso com uma ação internacional que tem uma base de partida tecnicamente consistente e que tem uma rede de 45 organizações ao redor do mundo que pode nos permitir fazer com que os desenvolvimentos possam ser aceitos, compreendidos, divulgados e que se construa uma percepção de valor em torno do que vier a ser desenvolvido. Bom, uma rápida olhada aqui no que existe de reports de competitividade nacional. Esse é um material dos coreanos, é um material elaborado pelos professores Cho e Moon. Em vez de copiar, se na verdade fazer uns slides novos, eu achei mais apropriado colocar os slides deles, que também ficarão aqui com vocês. Existem, na verdade, aqui 4 grupos gerais de indicadores de competitividade. Alguns que olham governo e regulação. O mais conhecido deles é o Doing Business do Brasil, que tem uma série de limites, e limites muito importantes. Primeiro que ele parte do pressuposto geral que menos regulação é melhor, o que não é verdadeiro em absoluto. Isso não sou eu quem diz, mas esse é o resultado também de uma conclusão interna da unidade de auditoria do Banco Mundial. Mas é um índice que tem o poder de síntese dos índices, certamente é um daqueles que mais aparece na mídia. E longe de ficar fazendo crítica, a ideia exatamente da iniciativa é que nós possamos construir coisas que sejam alternativas e que sejam consistentes. Um segundo tipo de indicador, e aqui talvez os indicadores da OCDE para risco, e risco político e risco de negócios, são talvez os mais conhecidos. Um terceiro tipo de indicador, de competitividade, entre aspas, está associado à qualidade de vida. Existe tanto o índice das Nações Unidas baseado no IDH, existe um índice da OCDE de percepção de qualidade de vida, que é desenvolvido a partir de surveys, essencialmente, e aí existem algumas abordagens mais amplas, que são, em essência, essas duas, a do MD e do Fórum Econômico Mundial. Elas têm naturezas, existem algumas diferenças. A abordagem, como eu disse, elas surgiram em conjunto e se separaram na metade da década de 90. Elas consideram amostras diferentes, elas olham conjuntos de países distintos e elas olham fatores diferentes, mas grosso modo seguem o mesmo critério. Talvez uma diferença importante seja essa aqui. O índice do IMD é mais dependente de dados duros, enquanto o índice do Fórum Econômico Mundial é mais dependente de dados soft, ou seja, entrevistas, opiniões. Essa é uma questão importante, de alguma forma. Eu acho que, para o caso brasileiro, ela é relevante. E a amostra, quem preenche os questionários, quais são as opiniões, etc., ela é importante. Ela deve ser... A gente deve prestar atenção nela. Bom, tem uma série de evoluções nesses índices. O índice do Fórum Econômico Mundial é calculado a partir de um conjunto de subíndices. Eu não vou entrar, obviamente, nessa discussão. E as dimensões e as variáveis elas foram mudando ao longo do tempo. A última versão aqui, a última mudança metodológica é de 2010, nesse contexto. Bom, o que é competitividade para cada um dos índices? Nesse primeiro caso aqui, do IMD, na verdade ela está muito associada ao ambiente de negócios. E no Fórum Econômico Mundial muito associada à produtividade. E
Isso aqui depois a gente vai voltar um pouquinho. Bom, o que tem de novo na proposta dos coreanos? Então, ressaltando, já existe um trabalho estruturado. Eu vou mudar aqui de apresentação para a gente dar uma olhadinha no que existe de novo no trabalho dos coreanos. Primeiro ponto, existem algumas novidades, conceituais. Tá? A primeira delas é que o modelo original do Porter está muito focado na estrutura local, ou seja, a partir da ideia dos clusters, etc., dos arranjos locais e um pouco país. Né? O que os coreanos procuram captar são também as relações internacionais. Participação em redes internacionais de negócios, etc., etc. Um outro avanço em outra dimensão é um olhar mais, eu diria, mais aprofundado em aspectos, eu diria, em aspectos soft no sentido de estoque de recursos humanos, estoque de pessoas com formação em engenharia, etc. Né? E esse é então, a ideia de um modelo que eles chamam o duplo diamante é de avançar nessas duas dimensões. Né? E para isso eles definem um conjunto de 10 aspectos aqui a serem olhados. Contexto de negócios e indústrias relacionadas, o modelo original do Porter. Aqui, e aí entradas, muito recursos e saída. E de outro lado, de novo, olhando a questão de empreendedores, a disponibilidade de empreendedores no país, qualidade dos empreendedores, experiência dos empreendedores, etc. Governo, e aqui entrando coisas que estão relacionadas, por exemplo, ao que é medido em índices como o Doing Business, eficiência do governo, funcionamento dos processos públicos, abertura, fechamento de empresas, etc., etc. E olhando aspectos relacionados aí à disponibilidade de trabalhadores de um lado e outro de profissionais. E aqui uma diferença, aqui é blue collar, aqui é white collar, profissionais, indústrias criativas, etc. Né? Bom, fontes de dados, e essa obviamente é um problema para um modelo que procura ampliar ou amplia, na verdade, o uso de variáveis. Existem várias fontes internacionais de dados, elas não são normalizadas entre países, nós sabemos disso, ou seja, a apuração desses dados não é trivial. Eu vou avançar aqui. Então, tem várias variáveis que foram consideradas aí na construção do modelo dos pesquisadores coreanos. E vários países incluídos no primeiro exercício que eles fizeram para discussão no âmbito do GFCC. Como eu disse, eles vêm há 10 anos trabalhando na construção desses modelos e eles têm utilizado isso hoje, não só para assessorar o governo da Coreia do Sul, a partir do Conselho Presidencial, mas também como uma ação da Coreia do Sul junto a outros países. A Coreia do Sul tem procurado expandir a sua presença internacional, isso significa cooperação técnica, significa investimento coreano em outros países da Ásia, etc. E o governo da Coreia do Sul tem financiado coisas do tipo estudos nacionais de competitividade em outros países, utilizando esse modelo, e a formatação de planos ou estratégias de desenvolvimento, competitividade nesses países. Não. Eles fizeram isso no Cazaquistão, fizeram isso em alguns países do Oriente Médio, etc., como um exercício inicial a partir desse modelo. Ou seja, o modelo foi criado primeiro para subsidiar o governo da Coreia do Sul. Segundo, eles estão exportando uma forma de atuação coreana que combina negócios com cooperação técnica, né, e estão trabalhando com esse modelo. Bom, eu vou passar vários slides aqui, mas
basicamente, o principal desenvolvimento que tem no modelo dos colegas, dos pesquisadores coreanos é o seguinte, é que competitividade é definido a partir de variáveis que podem ser apuradas de fato. E os diferentes coeficientes de ponderação das variáveis de entrada do modelo, eles não são arbitrários, eles são obtidos a partir de modelos de regressão. E essa é uma diferença qualitativa importante com relação aos indicadores que hoje estão disponíveis. E eles testam as variáveis de saída do que expressa a competitividade de um país a partir de 3 coisas. Crescimento do PIB, geração de emprego e qualidade de vida. E aí quais são as variáveis utilizadas para isso? Para emprego é 100% menos a taxa de desemprego. Crescimento do PIB é, de fato, a taxa de crescimento do PIB. E qualidade de vida é uma combinação do IDH com esse indicador de qualidade de vida da OCDE, elaborado a partir de surveys em diferentes países. Né? E usam como variáveis de controle PIB per capita e tamanho do país. Ou seja, isso permite o quê? Estratificar os países em estágios distintos de desenvolvimento e com dimensões distintas. Né? Que tem, naturalmente, não só uma complexidade diferente, né? Esse aqui também. Não? Então. Bom. Então, o que o modelo dos professores coreanos faz de forma geral? Roda uma série de regressões e encontra para as diferentes variáveis de entrada, associadas a quê? Aquelas 8 dimensões, o modelo o diamante dobrado, né? E as variáveis localizadas em cada um deles, e encontra quais são as variáveis que mais contribuem para o desempenho da competitividade dos países. Desempenho esse medido, de novo, geração de emprego, crescimento do PIB e qualidade de vida. Né? E, a partir dessa rodagem, enfim, vamos passar aqui, né? É possível fazer um conjunto de brincadeiras de avaliações. Ou seja, roda o modelo, encontra os betas das funções, da função competitividade. Isso gera um modelo do quê? De competitividade potencial. Então, calibra o modelo, encontra os betas, seleciona componentes principais, exclui os fatores que não explicam o crescimento da competitividade, gera uma equação com os betas estabelecidos e aí é possível comparar. Então, utilizando os dados de entrada e calculando, então, a competitividade calculada, o potencial, com aquela efetivamente realizada. Ou seja, o PIB cresceu 5%. Puxa, o modelo tinha sido rodado e a previsão era, com os dados de entrada, que cresceria 7%. Pô, então tem uma diferença entre a potencial de 7 e a realizada de 5. E aí tu pode trabalhar e tentar identificar, etc., quais são as razões dessa diferença. Podem ser problemas do modelo, podem ser coisas que não tinham sido captadas. Bom, e daí vem várias brincadeiras possíveis, né? Ou várias coisas possíveis. E aqui, se a gente for olhar, aqui o Brasil está posicionado aqui no crescimento do PIB como o 13º, ou seja, uma posição significativamente diferente de 44º ou 58º, etc. Então, na verdade, são gerados 3 rankings de competitividade, um com base em cada uma das variáveis de saída de medida de competitividade. Emprego, crescimento do PIB e qualidade de vida. Bom,
E estratificando os países, etc., dá para trabalhar várias coisas, etc. Bom, eu não vou entrar exatamente nisso aqui, mas eu vou passar por uma outra apresentação aqui dos coreanos, só para... um pouco a ideia. Então, resumo da história até o momento. Principal mudança, eu diria, é no índice desenvolvido pelo IPS, o Institute for Industrial Policy Studies. Os coeficientes não são arbitrários. Eles são obtidos a partir de regressões, considerando produtividade a partir de 3 variáveis: emprego, crescimento PIB e qualidade de vida. Isso permite, grosso modo, em princípio, que se tenha o quê? Modelos que são mais fidedignos do desempenho objetivamente verificado dos países. Como é possível, ou como os modelos consideram uma série de variáveis para estratificar países conforme seu estágio de desenvolvimento, seu tamanho, etc., e eles podem ser rodados ao longo do tempo, a ambição do projeto e a encomenda feita pelo Conselho Presidencial de Competitividade para os pesquisadores é que fosse ao longo do tempo possível construir uma trajetória na qual, rodando o modelo em diferentes momentos, seja possível identificar, num primeiro estágio, o que é importante, quais são os fatores que geram a maior contribuição marginal para a competitividade. Puxa, o desenvolvimento das capacidades do governo, formação de funcionários públicos, a formação de arranjos, APLs, clusters ou outros arranjos interempresariais, e a melhoria do sistema político. Ou seja, coisas muito vinculadas à estrutura institucional. Né? Em um segundo momento, puxa, resolvidas essas questões aqui, quais são os aspectos que mais contribuem para o aumento da competitividade, ou seja, que tem um maior crescimento marginal da competitividade medido naqueles 3 indicadores. O desenvolvimento do sistema de educação, do sistema de financiamento, a atração de investimento externo, o incremento do mercado local e o desenvolvimento da força de trabalho. E assim por diante. Ou seja, qual é a ambição de ter um modelo desses? É que, ao longo do tempo, venha a ser possível identificar quais são, em cada momento na trajetória de desenvolvimento, quais são as questões ou as áreas de decisão mais importantes para serem trabalhadas por políticas públicas. Então essa é a ambição do modelo e a encomenda feita é para o pessoal do IPS. Né? Bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa coisa e vou voltar, na verdade, para cá. Né? Então, onde nós estamos hoje? Poxa, existe um trabalho de partida, cuja a lógica geral está um pouco nesses slides que eu passei. Esse trabalho de partida foi feito por esses 2 professores. A ideia neste momento é que esse acúmulo possa ser discutido, levado para outros países. Esse é o primeiro projeto proposto no âmbito dessa federação. Obviamente tem uma série de dificuldades. Por exemplo, a questão dos dados que eu já comentei. Imagina, um monte de países, normalizar dados, garantir que essas coisas são convergentes, é uma confusão danada. Essa proposta aqui ela já foi discutida 2 vezes. Ela foi apresentada em 2010, em 10 de dezembro de 2010, quando da primeira reunião da federação. E em maio deste ano, 17 de maio deste ano, ocorreu uma reunião específica a respeito desse tema dos indicadores em Seul. Né? O Conselho Presidencial hospedou um evento em Seul, um Global Innovation Forum, e foi feita uma sessão com as organizações que integram o GFCC para discutir as possibilidades de um projeto. Para quem quiser dar uma olhada no site, esse aqui é o site dos coreanos, do Instituto de Estudos em Política Industrial.
Tem uma série de materiais lá disponíveis, apresentações, ideias, white papers, etc. E esses aqui são talvez 3 das obras mais significativas nesse campo de autoria dos 2 pesquisadores. Né? O professor Cho, o modelo deles, na verdade, é uma derivação do diamante do Porter. O Cho, PhD dele em Harvard, trabalhou um bom tempo lá. Hoje está no conselho de 25 empresas coreanas. Então é alguém que está conectado ao circuito institucional de governo da Coreia do Sul e ao circuito empresarial da Coreia do Sul, que, aliás, são muito interconectados, como a gente sabe. Né? E esses 2 livros são do Cho e esse livro aqui é do Moon. Né? Então, acho que um pouco a base conceitual para os modelos está conectada com o que é apresentado aqui que está nos projetos. Bom, quais são os avanços, na verdade, do modelo do IPS, então? Tem o modelo Porter ampliado, né, em vez de 4 passa para 8 dimensões, propõe uma nova ponderação entre dados soft e hard, os pesos dos fatores obtidos são obtidos por regressões, não são pesos arbitrários, talvez essa é a principal mudança com relação aos indicadores do IMD e do Fórum Econômico Mundial. E é possível fazer, ou seja, tem na verdade não só uma, mas 2 ou 3 formas de fazer segmentação dos países conforme seu estágio de desenvolvimento e aí chegar, pelo menos, a uma coisa daquelas, tipo uma trajetória de desenvolvimento versus fatores de competitividade a serem trabalhados em cada momento. Bom, o que a gente espera da participação brasileira? E aí, na verdade, a ideia é uma conversa. Nós viemos conversando, nós, a BDI, acho que não tem lugar mais natural que o Observatório da Inovação e Competitividade para discutir isso. Uma das coisas pouco desenvolvidas no modelo dos coreanos, na verdade não pouco desenvolvidas, mas talvez nós possamos ter uma contribuição, diz respeito à inovação. O que tem de inovação no modelo dos coreanos vem muito a partir de pesquisas nacionais que seguem a linha Manual de Oslo, etc. Né? Mas talvez seja possível agregar novas perspectivas. Por exemplo, a partir do que foi feito e é feito no Brasil de pesquisa sobre inovação nas firmas com utilização de microdados. Né? Dá para fazer? A discutir. Né? Mas talvez seja, se não incorporar no modelo, uma perspectiva diferente, etc. Ou seja, essa é uma das possibilidades. Qual é a ideia para a participação brasileira e a ideia aí de um projeto que nós desenvolvêssemos em conjunto com o Observatório? Que já tem o projeto do Data Engenharia, etc. Então existe uma questão que, obviamente, conectar essas 2 coisas, mas a ideia de que nós pudéssemos avançar ainda em 2011, realizando algumas tarefas básicas. E aqui vai dizer o seguinte: o GFCC vai se reunir no Brasil em 21 e 22 de novembro. Então, uma das sessões de trabalho que vai ter lá dentro é sobre o índice. Objetivamente, o que tem, como eu contei para vocês, o que tem de acúmulo é o acúmulo feito pelos coreanos. Os demais países olham isso e não necessariamente se engajam. Os coreanos, naturalmente, querem o quê? Querem parceiros também, querem da mesma forma utilizar a rede do GFCC para construir percepção de valor e disseminar a aplicação do seu índice. Então, a reunião vai ocorrer no Brasil e uma das atividades que está previstas lá é uma reunião de trabalho específica sobre o índice de competitividade. A ideia é que nós possamos trabalhar até novembro para fazer um piloto de aplicação no modelo do IPS. Nós recebemos a base de dados que eles usaram para rodar os modelos em diferentes países. Fazer uma análise crítica e eventualmente propor coisas a serem incorporadas, alterações, etc. E aí desenvolver uma agenda conjunta. Uma agenda conjunta, ou seja, não se trata de desenvolver o índice conjunto, mas propor uma agenda que pudesse ser trabalhada à frente e uma agenda que pudesse então derivar para um plano de trabalho a ser negociado, articulado, para construção ou colaboração de métricas de um índice
etc., que avancem nesse domínio, considerando o acúmulo coreano, a experiência brasileira de pesquisas sobre inovação nas firmas e um pouco o que a gente tem, né, por perspectiva no Brasil. Então, a ideia, próximos passos, é que a gente pudesse avançar na execução desse trabalho até novembro, discutir isso em novembro com outros países e ver em que medida nós levamos em frente com uma iniciativa Brasil-Coreia ou levamos em frente de fato com uma iniciativa GFCC que envolva os outros países. O resumo da história, eu acho que é o seguinte: a BDI se engajou na Federação Global dos Conselhos de Competitividade porque nós identificamos uma série de benefícios que podem ser gerados para o Brasil de participação nesse processo. Isso pode nos ajudar na identificação, benchmarking de práticas políticas de promoção de inovação e competitividade. Pode, de um outro lado, ajudar na construção e na construção de uma participação efetiva do Brasil como um ator internacional nesse campo. Pode contribuir para a geração de oportunidades para organizações brasileiras, conexões para negócios, para projetos, conexões em outros países, etc. Nós vivemos um momento de internacionalização da economia. E pode nos abrir um espaço para fazer a construção de um índice, ou de participar da construção de um índice que possa ser útil para o Brasil e que possa avançar conceitualmente e possa ser, socialmente comprado, acreditado por atores que são relevantes. Obviamente, a construção disso é uma construção muito pesada, passa por mídia, por vários aspectos, etc. É importante ter muito claro. Esse é o primeiro projeto. O projeto do índice é, de fato, o primeiro projeto proposto. Eu disse para os senhores que são dois, eu vou comentar o segundo na sequência muito brevemente, que são 2 projetos, mas esse é o primeiro projeto que tem massa, de fato, crítica para tocar em frente. Acho que nós temos massa crítica do lado brasileiro, experiência, acúmulo. Os coreanos têm experiência, acúmulo, têm uma proposta de partido. Né? Os coreanos procuram, obviamente, parceiros para continuar a construção e tornar o índice não um índice coreano, mas um índice que é aplicado em outros países. E nós vemos uma oportunidade de avançar conceitualmente em coisas que podem gerar resultados que possam nos orientar na construção de uma agenda, ou na construção da agenda brasileira de competitividade, desenvolvimento, inovação, etc. Obviamente, isso tudo é bastante demandante, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista da construção das relações e do ponto de vista político da construção disso. Mas essa nos parece uma oportunidade interessante e a nossa intenção é ir em frente num projeto que possa ser inclusivo. Existem iniciativas no Brasil relacionadas à medição de competitividade. As iniciativas que existem são essencialmente iniciativas de medição, e eu ressalto isso porque se trata da aplicação no Brasil do que foi desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial e pelo IMD. Quem faz isso é a Fundação Dom Cabral, o MBC faz uma parte disso, mas nós entendemos que o Brasil tem condições, acúmulo, a gente pode ir em frente não só na medição, mas na construção de algo, em conjunto, e aproveitando um pouco o V0 do que está aí colocado. E a ideia de hoje era um pouco contar de fato essa história para vocês e ver, a partir daí, nós já estamos há algum tempo conversando com o Observatório, ver como que a gente pode avançar na formatação de um projeto para dar conta dessa ambição. O outro projeto da Federação é um projeto de, benchmarking, identificação, mapeamento de boas práticas. Os americanos estão puxando isso. E é um projeto mais simples, na verdade. Ele é muito mais um relato sobre projetos nacionais de competitividade, estruturas de governança público-privadas, etc. O que vai sair de resultado é um relato de algumas experiências levadas a termo pelas organizações que integram o GFCC. Bom, essa era a ideia, contar para vocês um pouco essa história e deixar aqui o convite para que a gente continue na conversa e no desenvolvimento dos trabalhos. Tá legal? Obrigado. Obrigado, Alvarez. Vou puxar umas cadeiras aqui.
para a gente sentar para discutir. Oi? Aqui, senta aqui. Isso, faz favor, Leonardo, pega uma. Senta. Bom, então agora, palavra aberta. Pessoal da internet manda por e-mail, demora para chegar. E quem gostaria de começar? Inscrições, vai lá. Então, como está sendo transmitido, eu peço para quem for usar o microfone para se identificar, para o pessoal de casa não ver quem fala, mas ele vai ouvir, tá? Então, tendo identificação fica mais fácil. Não, você mesmo, vai lá, Rizon. Roberto, parabéns, viu? Que bacana ver esse desenho, sabe? Você talvez esteja olhando para mim e perguntando o que o Sérgio Rizola do CIETEC está fazendo aqui. A gente está discutindo um macrocosmo e o que alguém do nanocosmo está sentado aqui, não é? Mas é que eu sou um apaixonado por indicadores e por índices. No setor cerâmico brasileiro, eu os construí lá para trás e tem uma história de 25 anos e o setor cerâmico brasileiro hoje é competitivo e mostra sua competitividade em qualquer lugar do mundo pelos índices construídos com modelos que estavam vigorando no mundo e nós nos juntamos a eles. Eu vi o que significou chegar em Washington e sair de lá dia 4 de julho com o primeiro estudo de biotecnologia, o primeiro mapeamento da Biotech Brasil, feito pela Fundap, e como que nós nos apresentamos para a sociedade mundial, lá em Washington, que maioridade, mesmo com os índices que nós tínhamos em mãos, mas estava um modelo desenvolvido com os parâmetros mundiais, a Sociedade de Biotecnologia Mundial, e respeitamos todos os critérios, e nós pudemos perceber, com maioridade, conversamos com aqueles índices na mão. Nós chegamos esses dias lá com a Apex. Então, minha primeira pergunta, Roberto, eu sei a integração total do Movimento Brasil Competitivo, e eu acho que a Apex, nessas construções que ela está fazendo com os programas setoriais integrados, deve ter integração com essa busca, acredito seguramente. Eu cheguei 1 minuto atrasado, queria ter estado antes com vocês, porque nós estávamos finalizando uma reunião da Amprotec, Tabaquari, a nova diretoria, e eu estou, apesar de eu fazer parte da diretoria estendida da Amprotec, como a Ari chama os conselheiros, né? Eu assumirei em Porto Alegre, tudo caminha para assumir a diretoria mesmo dos 6 diretores da Amprotec. Oficialmente, hoje pela manhã, meu nome foi indicado, vai ser referendado para o conselho, mas estou anunciando em primeiríssima mão, devo, com prazer, assumir a direção da Amprotec. Qual que é o meu desafio na Amprotec? A minha bandeira na Amprotec. Dentro do nosso nanocosmo das 430 incubadoras e 70 parques tecnológicos do Brasil, 25 em andamento, construir índices, indicadores desse movimento que começa a ser expressivo e está levemente com problema na sua construção de indicadores, buscando modelos internacionais para mostrar quem somos, quantos somos, o que significamos. É bem isso que eu estou vendo. Eu fiquei apaixonado por isso, Roberto. Estou impressionado de ver. E a Coreia, né? A briga da Coreia para ela se posicionar e mostrar por que ela é o que é nesse tempo que ela existe. A semana passada eu participei do fórum de 100 anos da Deloitte, num grupo de grandes executivos, importantes executivos do Brasil, e eu. Estávamos lá. Qual foi o meu desafio para o Jacques, presidente da Deloitte, que foi aceito? O que o movimento de indústria da tecnologia, nascidos em incubadoras e parques tecnológicos no Brasil, significam? Qual é o nosso peso? Eu fui buscar aquele estudo que o Boston Bank, a Bank Boston, fez para o MIT, mostrando quanto cada aluno que passou pelos bancos do
MIT significava no PIB americano. É impressionante esse número e como é bonito para mostrar o peso do MIT. Eu peguei aquele modelo, botei na mão da Deloitte e eles aceitaram o desafio. Em 30 dias, 40 dias, eles estão sentados conosco do CIETEC, mas eu quero extrapolar isso para a Amprotec, para nós ajudarmos a construir nossos índices, nosso histórico e o nosso potencial, sabe? Então, mas quando eu vejo esse alinhamento que você mostra, Roberto, quanta coisa a gente já pode nascer dentro de modelos que já está se perseguindo no modelo que você apresentou. Não precisa ficar construindo, tem já aí parâmetros que a gente já pode começar a construir partindo dessa meta que está estipulada pelo fórum, não é? Então, eu acho que essa é a minha contribuição de um advogado, não é? Não sou nem um engenheiro de estatística, nem um matemático, eu sou um advogado tecnólogo, mas tenho 3 MBAs dentro da nossa universidade, sempre olhando a inovação tecnológica, e eu sou um tarado por indicadores, um doente por indicadores. Você é aquilo que você constrói e escreve que existe. Não adianta ficar fazendo discurso se você não prova que você construiu aqueles números e tem perenidade e continuidade. Então eu brigo por números e o CIETEC, dentro daquele nanocosmo, ele constrói indicadores. Parabéns, Roberto. Parabéns, caro Mário Salerno, por nessa parceria, observatório, e nós vamos fazer sombra e correr aí nos espaços que vocês criarem para nós. Obrigado, Sérgio. Acho que tem o Demetrio. Não, passa lá primeiro. Primeiro Eduardo. Né? Eduardo Vale, do IPT. Roberto, você tocou em 2 pontos brevemente. Eu queria que você desenvolvesse um pouco. O primeiro deles é a participação baixa ou discreta da Europa na Federação Global. E o segundo é a participação, quer dizer, qual que é o interesse ou a predisposição dos Estados Unidos em relação aos índices? Eles estão dispostos a interagir, a desenvolver a partir do ponto ou da proposta coreana, ou eles têm em mente alguma outra ideia para poder desenvolver esses indicadores? Para o Demetrio, por favor. Não sei não. Primeiro, Sérgio, tu mencionaste a PEX. Na verdade, nós estamos num processo na BDI de revisão da nossa agenda internacional. A gente teve uma reunião com o Maurício Borges lá na PEX e montamos uma matriz de ações conjuntas e coordenadas. Tá? E a atuação nesse fórum do GFCC é uma delas. Tá? Então a gente está na construção do modus operandi para fazer isso, mas estamos nesse processo. O Carlos, que está ali, trabalha na área internacional da BDI. A gente tem, eu e ele, diretamente trabalhado nessa construção. As 2 perguntas do Eduardo e do Demetrio, não sei qual é de quem, mas combinaram, fizeram juntos aí, não sei como é que eles combinaram, mas tudo bem. Primeira questão, participação dos europeus. Eu acho o seguinte, primeiro eu preciso entender que a liderança para a criação desse negócio surgiu do Council on Competitiveness. Tá? E que é uma organização, que é um bicho na floresta institucional americana. Tá? Tu conheces bem. Tá? É uma organização privada, e aí eu vou contar um pouco para as pessoas. A origem do Council ele foi criado em 86, foi criado pelo cara que era o CEO da HP, e nós nos envolvemos nesse processo, e o principal valor que nós vimos é que eles têm uma rede de relacionamento muito bem desenvolvida na universidade e nas corporações americanas. Isso traduz no quê? Mas um evento tem vários presidentes de universidades, especialmente as universidades mais tech, Caltech, Georgia Tech, MIT, Columbia, etc. E tem vários CEOs de empresas, IBM, John Deere, Boeing, GE, etc. Então tem uma rede. Mas isso é uma coisa muito típica
do mundo americano, né? E acho que não necessariamente as estruturas europeias são diferentes, tem uma participação governo proporcionalmente diferente, eu diria, no tecido institucional, né? Bom, agora, os europeus estão para dizer o quê? Poxa, os europeus estão conectados de alguma forma, tinha várias organizações europeias que participaram da reunião de 2010 do GFCC, mas não necessariamente entraram ainda financiando ações, né? Não entraram aportando recursos, né? Acho que isso vai acontecer, né? Mas isso para dizer o quê? O Council, a ideia de partida, é uma ideia muito americana, na estrutura institucional americana, né? Que eu acho que tem, enfim, acho que a Europa opera, minha leitura pessoal, opera num circuito um pouco distinto. Aí, segunda questão, como os americanos veem essa questão do índice? Francamente, eu acho que não tem uma resposta pronta ainda, tá? Objetivamente, quem é que tem interesse direto nisso? A Coreia do Sul, porque já tem um acúmulo e tem interesse de projeção externa. Nós, porque nós entendemos que essa é uma agenda que é de nosso interesse. O Brasil passa cada vez mais a olhar para a competitividade, né? Isso é parte das políticas públicas e vai se tornar cada vez mais parte das políticas públicas. Vale de novo dizer que a política industrial seria um plano de desenvolvimento da competitividade. A presidenta Dilma criou a Câmara de Gestão e Competitividade, né? Então essa ideia de competitividade é uma ideia importante e associado à inovação, como obviamente a gente há muito tempo conversa sobre isso, não há muito tempo. A situação, a indústria brasileira se encontra ensanduichada desde o modelo, digamos, de referência lá da BDI do início, por cima e por baixo, né? E a saída para construir competitividade, e que eu pessoalmente penso o seguinte, parênteses na história, competitividade eu penso que é a capacidade de gerar, apropriar e distribuir valor, né? Vamos do país fazer isso, gerar, apropriar e distribuir. Distribuir acho que muito relacionado a mercado interno, etc., crescimento, qualidade de vida, etc. Bom, isso está intrinsecamente ligado à capacidade de produzir, gerar valor agregado e à capacidade de inovação brasileira. Então, que também é um elemento central ou elemento central da política industrial, né? E para a qual o Brasil vem fazendo uma construção. Então, é do interesse brasileiro esse assunto. O Brasil, no geral, fica mal posicionado em índices que têm problemas na sua construção, problemas de origem. Até o momento, nós não temos nenhuma ação sistemática de tratar isso. Trata-se, quando acontece, sai um novo índice. A mídia bate. Ah, o Brasil foi mal. Sim, e o setor público reage. Não, mas o índice é ruim. Poxa, mas que tipo de construção a gente pode fazer? Ou seja, de participar na construção desses índices, entender melhor e construir coisas que possam ter sentido de fato para, eu diria, informarem a ação pública, né? A nossa ideia BDI é que está no momento da gente fazer uma construção desse tipo, né? Então nós temos interesse, o Brasil tem interesse nisso. Os coreanos têm interesse dele, os americanos têm, de novo, um outro ambiente institucional. E aí vale dizer o seguinte, o parceiro americano, colega de fundação da GFCC, era quem aplicava nos Estados Unidos os questionários para o índice do Fórum Econômico Mundial. Eles deixaram de fazer isso há alguns anos, por uma interpretação que o indicador não expressava o que eles precisam, ou o que interessa, né? Eles têm outros motivos também, mas essa é a questão central. Obviamente, pode pensar, puxa, mas os Estados Unidos, se não são o primeiro, são o segundo, terceiro em qualquer índice desses, né? E eu acho que sim, os Estados Unidos, obviamente, são muito bem posicionados, né? Mas existem transformações no mundo que eu acho que os índices não captam, mas que eu acho que a sociedade americana, especialmente esse circuito que a gente tem participado, percebe, mas que ainda não tem resposta,
Se nós olhássemos em 1983, 2/3 da produção de conhecimento no mundo, se nós tomássemos como proxy artigos indexados na área de física, estava nos Estados Unidos. 1983. Hoje esse quadro é exatamente o contrário, somente 1/3 está nos Estados Unidos. E esse é um fato da vida. Isso vai continuar acontecendo na medida que o quê? Que se desenvolvem as competências de pesquisa em outros países. Isso implica também que o afluxo de pessoas altamente qualificadas para os Estados Unidos, em termos proporcionais ao mundo, vai diminuir, e tem diminuído. Não? Essas questões têm corporações que surgem em vários outros lugares, as corporações chinesas, mas não só chinesas, a participação de empresas não da Europa, Japão, Estados Unidos, no conjunto das 500 maiores empresas mundial, tem crescido significativamente. Nós devemos ter aí hoje umas 20 empresas transnacionais de origem latino-americana nesse grupo. Isso é absolutamente novo. Se nós pegarmos setores intensivos ou áreas de fato intensivas em conhecimento, muito em bens de consumo, a participação dos chineses é francamente ascendente. Né? A terceira empresa de eletrodomésticos do mundo hoje é uma chinesa, linha branca, vem atrás da Whirlpool e da Electrolux, isso é absolutamente novo. A gente vê os veículos chineses, apesar de todas as questões entrando no mercado, etc. O maior fornecedor hoje de serviços de engenharia para a rede de telecomunicações é chinês. Então acho que questões desse tipo colocam uma série de interrogações sobre o que é a competitividade dos Estados Unidos, que não é necessariamente expressa nos indicadores que continuam posicionando os Estados Unidos como o país mais competitivo do mundo. Né? Que de fato mas talvez seja a foto. Como é que vai ser o filme para frente? Essa interpretação é uma interpretação pessoal minha, absolutamente pessoal, pelas conversas e porque eu tenho participado, conversado, visto os diálogos que nós temos mantido. Né? Então eu acho que a ideia de um índice novo, etc., eu acho que existe uma certa perplexidade em alguns circuitos, eu diria que pensam competitividade nos Estados Unidos, né? A respeito de como manter a posição competitiva à frente. Né? Não que exista uma ameaça de curto prazo, óbvio, longe disso. Né? Mas existem algumas transformações que não necessariamente são captadas por esses índices. Agora, concretamente, eles se engajarão no desenvolvimento desse índice? Não sei. Existem algumas iniciativas que eles conduzem. O Council, que é o parceiro americano, lançou há cerca de uns 5 anos o que eles chamavam de um Competitiveness Scoreboard. Não era um índice, mas era um levantamento de uma série de indicadores que iam desde a geração ou produção de conhecimento científico até formação de pessoas, etc. Eles produzirão uma nova edição disso em breve. Eles criaram um grupo de economistas. Essa é uma ação do Council. Eles pegaram entre as empresas associadas e algumas universidades. Das empresas associadas, eles pegaram os Chief Economists e criaram um grupo que vai orientar o desenvolvimento desse scoreboard de competitividade. Até que medida isso conversará com esse índice ainda precisa ser definido. A questão objetiva os coreanos têm uma proposta, têm interesse, nós vemos como uma possibilidade, temos interesse do lado brasileiro. Acho que é o momento de discutir, porque nós temos acúmulo, porque nós podemos ter algo que seja mais consistente que o que está aí, que não, além de posicionar o Brasil, não serve efetivamente para orientações. Nós podemos avançar nesse campo, né? Mas para fazer a medida do engajamento de outros países, eu acho que ela vai ser dada, inclusive, a partir da qualidade da proposta que nós conseguimos engendrar. Né? Ok, bom. Dentro dessa mesma conversa, quando é que o Council fez 10 anos? Foi em 2006, não foi isso? Teve uma... 25 anos agora. 15, então. Você teve uma... Bom, eu fui nessa
acho que foi em novembro, outubro de 2006, se não me engano, no evento lá. E aqui nas conversas com digamos, não sei qual é o nome do carro, mas a presidenta do council, algo do gênero, e com a executiva que depois saiu, uma das coisas que elas mais falavam era do índice. Esses índices, e naquela época, naquele ano, se não me engano, teve algum arranhão com os Estados Unidos, ele foi segundo lugar e tal, todo mundo meio possesso por conta disso, todo mundo, né, em determinados meios americanos. Então, aparentemente, digamos, partilham da crítica aos indicadores tradicionais. Agora, os Estados Unidos também têm uma certa tradição de criar conjuntos de indicadores, de reunir conjuntos de indicadores e não sintetizá-los. Sintetizar é sempre complicado, sempre tem problemas. Não sei, isso eu acho que é a questão a ver, né? Aproveitando o embalo que eu estou aqui com o microfone, eu vou fazer uma pergunta e depois uma consideração. Primeiro, nós temos a possibilidade de deixar gravada a tua apresentação para quem quiser assistir posteriormente no site do Observatório, possa assistir, mas isso depende da sua aprovação. Então, se você aprovar, a gente deixa gravado. Tudo bem? Podemos? Tá, ótimo. Então, porque tem os direitos de imagem, então, tudo bonitinho, né? Com relação acho que as possibilidades de a gente ajudar a pensar sobre esse índice dos coreanos, conversei um pouco com o Bruno. O Bruno é um pesquisador do IPEA que está pelo IPEA num grupo de trabalho que está discutindo isso, e o Bruno que vai estar aqui dia 26, que ele vai vir fazer um seminário aqui no Observatório. E acho que uma das coisas básicas que a gente precisaria ver é ver a construção do índice, ver a sensibilidade dos coeficientes e rodar um pouco distorcidamente para ver o quão nervosos ou quão poucos nervosos eles são, né? Porque um indicador, se ele for muito sensível, ele não serve, se ele for pouco sensível, ele também não serve. Ele não pode ficar pulando sem mais nem menos. E talvez fazer pensar algumas coisas mais ligadas à inovação ou à engenharia. Isso na Coreia talvez tivesse alguma facilidade, né? O Brasil tem um desenvolvimento que é um pouco sui generis, que é difícil repetir por causa das bases de dados que a gente consegue manipular em microdados, que é fazer aquele estudo de inovação por estratégia competitiva das empresas, etc. Mas acho que seria interessante também tentar agregar. E alguns trabalhos ligando inovação com crescimento, coisa assim, também dá para fazer. Mas talvez, Alvarez, num primeiro momento, né, valeria a pena entender bem como é que funciona o índice, a sensibilidade, etc., e ter um conjunto de propostas ou de ideias para serem desenvolvidas para uma segunda etapa, né? Acho que isso talvez se discuta lá na reunião do fórum lá em Porto Alegre. Mas a nossa expectativa, Mário, vai exatamente ao encontro dessa tua colocação, né? De que nós pudéssemos ter uma aplicação robusta do modelo dos coreanos, fazer uma análise crítica e criteriosa da factibilidade, do valor do modelo, etc. Uma análise do que poderia ser complementado a partir da experiência brasileira e propor não um modelo ou qualquer coisa fechada, mas uma estrutura de trabalho conjunta para frente, né? Essa é a nossa expectativa. Me lembrei de uma outra coisa, esse projeto Data Engenharia, né, que o Alvarez fez menção, bom, já teve uma apresentação aqui, mas para quem não pôde segui-la, o Observatório está desenvolvendo um sistema de indicadores sobre engenharia, né? Enfim, mas em princípio não teria um indicador sintético, mas teria um painel, e a gente tem uma relação com a National Science Foundation que tem um indicador específico sobre isso, o IBGE alemão, cujo nome me foge, mas enfim,
O Instituto Oficial de Estatística Alemão também tem alguma coisa, mas o que mais a gente consegue ter o alemão é muito mais voltado para o ambiente, né? O que mais a gente consegue ter algum poder de comparação é com o da NSF. Mas esse projeto de data engenharia, rigorosamente, ele está colocado é um pedaço de um projeto sobre indicadores de inovação, né? Claro, não são os indicadores tipo Pintec ou Survey da Comunidade Europeia, porque esses já têm, de pensar alguns indicadores um pouco diferentes. E dentro disso, o Sérgio Canembray, quem teve a oportunidade, ele apresentou na semana passada, mas está disponível aí no site, ele está desenvolvendo, junto com o pessoal do Banco Mundial, ele está testando aqui no Brasil, uma metodologia para mensuração de ativos intangíveis da economia. Que acho que isso é um lado. O problema desses indicadores mais estilo Porter, ou produtividade total de fatores, etc., que eles pegam as coisas muito tradicionais e formalizadas da economia, tudo bem, acho que não podia ser muito diferente, mas um pouco de uma dinâmica que vem de um outro lado que a gente não sabe ainda captar, talvez a gente pudesse pensar. O trabalho do Sérgio é interessante, porque só de levantar, será que dá para medir ativos intangíveis e tal, já coloca uma boa colocação. E daí podia migrar para verificar o peso no desenvolvimento de outras atividades que são mal capturadas, né? Sei lá, o nome é meio ruim, mas enfim, economia criativa e coisas do gênero. Acho que talvez mas isso é uma agenda de mais longo prazo ainda, mas talvez possa ter esse horizonte, né? O pessoal do CDE, o CDE trabalha tem um conjunto de espertos ali, tem um nome, o grupo que eu esqueci, que são consultores que os países indicam, enfim. Eles estão tentando desenvolver alguma mensuração também para ativos intangíveis, para economia criativa, mas até agora sem muito resultado, né? De economia criativa, quem está puxando é um consórcio, assim, entre aspas, inglês. Os americanos acho que estão metidos em intangíveis, se não me engano, porque aí tem o peso das marcas, etc., que é difícil valorar. É isso, gente. Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, convidá-los para daqui a duas semanas, né, para o próximo seminário do Observatório, e que vai ser na sede do Instituto de Estudos Avançados, na nova sede, por assim dizer, né, que é no prédio da reitoria, no prédio atual da reitoria da USP. A reitoria está mudando de instalações, está indo para o prédio onde estava o Instituto de Estudos Avançados, e por isso a gente foi para o prédio onde deveria sair a reitoria, mas a reitoria não saiu, então tem uma confusão terminológica, qual que é o prédio da reitoria, mas enfim, é o que fica em frente ao Museu de Arte Contemporânea. Então no dia 12, né, na próxima segunda-feira não vai haver seminário, no dia 12 nós vamos discutir patentes, né, com Manuel Galdino Pereira Neto, sobre determinantes da adesão a tratados de patentes. Patente é um tema candente, né? Tem enorme discussão sobre... Bom, tem desde a discussão se vale a pena ter patente, mas tem uma discussão sobre se vale a pena atrasar ou não a concessão de patentes. Tem uma discussão no Brasil, já teve, bom, isso já foi, mas a discussão sobre o pipeline, sobre o que significa adesão a tratados de patente, por exemplo. Muitas vezes se reclama que alguns países fazem pirataria e tal, mas eles não aderiram a convenções de marcas e patentes do final do século XIX, alguns aqui na América do Sul. Então, rigorosamente, eles não fazem nada de ilegal. Eles simplesmente não aderiram. Para a gente é esquisito, né? Mas eles não aderiram à convenção de marcas. Significa que eles podem ter uma marca chamada Ford ou uma marca chamada USP, porque eles não estão infringindo nada, né? Então, um pouco dessa discussão sobre patentes, tema candente, é que a gente faz daqui a 2 semanas. Queria agradecer ao Alvarez, trabalho interessante, difícil, mas tem
um custo de articulação muito forte, né? Não é, fazer um índice é fácil, fazer ele funcionar não é tão difícil, fazer alguém usar que é o X da questão. Tá? Bom, obrigado e até dia 12.